Salve, moçada, beleza? Hoje nós vamos fazer uma aula de exercícios de polaridade, tá? Do módulo do capítulo de polaridade, tá ok? Então fiquem atentos aqui. Eu separei 3 exercícios para a gente fazer. Vamos fazer com muita atenção, muito cuidado. Isso aqui vai ilustrar legal as aulas de polaridade de ligação, polaridade de molécula. Fiquem atentos, vou dar algumas dicas importantes aqui, tá ok? E tem aula que tem a ver com solubilidade também, tem exercício, desculpe, que tem a ver com solubilidade também. Então, atenção. Primeiro exercício, o cara pergunta assim: considere uma espécie química hipotética XY2, cujos elementos X e Y possuem eletronegatividade 2,8 e 3,6, respectivamente. Primeira coisa, dá para perceber aqui claramente que a diferença de eletronegatividade é muito grande entre esses elementos, tá? Desculpe, nem é tão grande, né? Desculpe, tá? Ó, de 2,8 para 3,6 não tem uma diferença muito grande de eletronegatividade. O que já faz eu ter uma ideia, como a eletronegatividade é alta e a diferença não é muito grande, já faz eu ter uma ideia que a ligação aqui é covalente, é A metal com A metal. Lembrando que quem tem eletronegatividade alta são os ametais. Aí ele continua: experimentos de suscetibilidade magnética indicam que a espécie XY2 é apolar. Renato, o que o cara quer dizer com suscetibilidade magnética? Ele quer dizer que moléculas polares estão sujeitas ao efeito de campo elétrico ou campo magnético. Se você jogar uma molécula de água num campo elétrico, ela vai ser atraída. Renato, então se eu abrir uma torneira e deixar escorrer um filetinho de água e chegar um ímã lá perto, o ímã vai atrair a água? Vai sim. Ou repelir, tá? Vai sim. Por quê? Porque a água é uma molécula polar. E moléculas, substâncias polares, elas estão sujeitas ao efeito de campos elétricos ou magnéticos. É o que ele quer dizer. Então, se você passar um filete, você deixar escorrer um filete de gasolina, que é derivado do petróleo, que é hidrocarboneto, que é apolar, e chegar um ímã lá perto, não vai acontecer nada. Se for um filetinho de água, se chegar lá um ímã, vai ter atração e vai ter repulsão, tá? Então, dica, cuidado com isso. Ó, com base nessas informações, a estrutura e as ligações químicas da molécula são respectivamente. Bom, primeira coisa, eletronegatividade 2,8, 3,6. Eletronegatividade bem próxima, né? Ele diz que a molécula é apolar. Se a molécula tem 3 átomos e ela é apolar, obrigatoriamente ela tem que ser linear. Renato, por quê? Lembra da dica que eu dei? Toda molécula angular é polar. E para a molécula ser angular, ela tem que ter 3 átomos. Portanto, essa molécula obrigatoriamente é linear, tá? Só que se um elemento tem uma eletronegatividade e o outro tem outra, as ligações são polares. Então eu tenho aqui um vetor, porque esse elemento aqui, ó, é diferente desse. Quando eu tenho elementos diferentes, eu tenho vetor. E como é que essa molécula é apolar? Porque esses vetores se anulam. Vetores iguais em sentidos opostos, a resultante dá zero, a molécula é apolar. Tá ok? E repito, Renato, como é que você sabe que essa molécula é linear? Porque se ela tem 3 átomos e é apolar, como diz o enunciado, ela não poderia ser angular. Toda molécula angular é polar. Então, ela obrigatoriamente é linear e as ligações são covalentes polares. B de bola. Tá? Por quê? Porque existe diferença de eletronegatividade entre os elementos. Se existe diferença de eletronegatividade, as ligações são polares. Tá? Beleza? Vamos para o segundo. Segundo exercício,
ele pergunta o seguinte, ó, dentre as substâncias água, HCl, CCl4 e CO2, é correto afirmar que são todas polares, gás carbônico e tetacloreto de carbono são... O que é polar, o que não é? Então vamos lá, vamos analisar a água. Moçada, a água é uma molécula angular. Se a molécula é angular, obrigatoriamente ela é polar. O HCl é uma molécula com 2 átomos e eles são diferentes, portanto ela é uma molécula polar. O CCl4 é uma molécula tetraédrica e todos os ligantes do elemento central são iguais. Lembra, quando uma molécula é tetraédrica e todos os ligantes são iguais, significa que eles vão se anular. Portanto, essa molécula é apolar. E o CO2 é muito parecido, né, com a molécula que nós vimos no exercício anterior. Ele tem ligações polares, mas a molécula inteira é apolar porque a resultante é igual a zero. Então agora vamos para as alternativas achar a correta. São todas polares? Não. O CO2 é apolar. Somente o CO2 e o tetacloreto de carbono são polares. Não, o HCl também é polar e a água também é polar. Aliás, o CO2, que é o gás carbônico, nem é polar. Somente a água e o HCl são polares. Somente a água e o HCl são polares. O CCl4 é apolar e o CO2 é apolar. Então, alternativa C. A correta aqui é a alternativa C. Tá ok? Vamos para o terceiro exercício. Esse daqui bem interessante, bem parecido com o exercício que cai em Enem. Se não me engano, até esse aqui é um exercício do Enem. Ele fala que cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade de suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que apresenta as seguintes substâncias. Então, olha para essas substâncias todas aqui, ó, tá? Todas têm uma cadeia carbônica longa, só que algumas têm oxigênio, essa aqui não tem oxigênio, né? Essa aqui tem um oxigêniozinho, essa aqui tem 2 aqui, tem 1 aqui, essa aqui tem mais oxigênio. Vamos lá. Após a separação, as moléculas do corante se distribuem em 2 fases. Na primeira, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares. E na segunda, a molécula apolar. Ele está te perguntando qual é a substância apolar. Moçada, ó, relativamente tranquilo esse exercício, né? Com a dica que eu passei para vocês, todos os hidrocarbonetos são 100% apolar. Qual é o único hidrocarboneto que tem aí do lado? Qual é a única molécula que não tem oxigênio? É a número 1. A número 1, portanto, é um hidrocarboneto. Se ela é um hidrocarboneto, ela é a única 100% apolar no exercício. Então, resposta, alternativa A. Tá? Renato, qual delas seria a mais polar? A 4, porque tem mais oxigênio. Lembra, quanto mais oxigênio tiver a molécula, mais polar ela vai ser. Então a 4 é a mais solúvel em água e a 1 é totalmente apolar, é insolúvel em água. Fechou? Então 3 exercícios que falam de ligação, falam de moléculas e de solubilidade. Quem que é mais e quem que é menos solúvel. Quem que é polar, quem que é apolar. Show? Beleza? Valeu, moçada. Tchauzinho. Espero ter ajudado. Façam os outros exercícios com muita atenção e prestem atenção nas dicas que foram dadas. Elas são muito, muito, muito importantes. Tchauzinho. Até a próxima.